Milionário pediu 2 vagabundas para terem seu filho, mas quando os bebés nasceram, todos ficaram paralisados. Ítalo Monteiro, aos 35 anos, era o retrato do sucesso. Dono da prestigiada rede de hotéis Monteiro, ele havia construído um império que se estendia por todo o Brasil, desde as praias ensolaradas de Ubatuba até as misteriosas florestas de Manaus. Seu rosto frequentemente estampava as capas das revistas de negócios, e seu nome era sinônimo de luxo e excelência no ramo hoteleiro. Naquela manhã de outono, Ítalo acordou em sua cobertura em Alphaville, um bairro nobre nos arredores de São Paulo. O sol mal havia nascido, mas ele já estava de pé, admirando a vista da cidade que despertava lentamente. Vestiu seu terno italiano feito sob medida e ajustou a gravata de seda diante do espelho. Seu reflexo mostrava um homem confiante, de olhos castanhos penetrantes e cabelos escuros perfeitamente penteados. Ao seu lado, ainda dormindo, estava Lívia, sua esposa há 5 anos. Ítalo a observou por um momento, sentindo uma pontada de culpa. Lívia era linda, inteligente e compreensiva, tudo o que ele poderia desejar em uma parceira. Mas havia algo faltando, algo que nem todo o dinheiro do mundo poderia comprar. Ítalo suspirou, pegou sua pasta de couro e saiu silenciosamente do quarto. Enquanto o elevador descia até a garagem, ele checava as mensagens em seu smartphone de última geração. Uma, em particular, chamou sua atenção. Era de seu pai, Germano Monteiro, patriarca da família e fundador original da rede de hotéis. Ítalo, preciso vê-lo hoje. É urgente. Venha ao meu escritório às 10 horas. O tom seco e imperativo da mensagem fez Ítalo franzir o senho. Seu relacionamento com o pai sempre fora complicado, uma mistura de admiração, respeito e uma constante necessidade de provar seu valor. Germano era um homem da velha escola, que havia construído seu império do zero, e esperava nada menos que a perfeição de seus filhos. Ao chegar à sede da Monteiro, um imponente arranha-céu no coração financeiro de São Paulo, Ítalo foi recebido por olhares respeitosos e cumprimentos cordiais. Ele caminhou com passos firmes até o elevador executivo, que o levou diretamente ao andar da presidência. A secretária de Germano, uma senhora de meia-idade chamada Dorinha, que trabalhava para a família há décadas, o recebeu com um sorriso tenso. Bom dia, Sr. Ítalo. Seu pai o aguarda. Ítalo assentiu e entrou no escritório. Germano Monteiro, aos 65 anos, ainda era uma figura imponente. Sentado atrás de sua mesa de mogno maciço, ele emanava uma aura de poder e autoridade que fazia Ítalo se sentir novamente como um menino. Sente-se, filho, disse Germano, indicando a cadeira à sua frente. Ítalo obedeceu, sentindo o estômago se contrair de apreensão. Bom dia, pai. Recebi sua mensagem. Do que se trata? Germano entrelaçou os dedos sobre a mesa. Seus olhos, tão parecidos com os do filho, fixos em Ítalo. Estou ficando velho, Ítalo. É hora de pensar no futuro da nossa família, no legado que deixaremos. Ítalo assentiu, incerto sobre onde a conversa levaria. Concordo, pai, e acredito que temos feito um excelente trabalho expandindo a rede e... Germano o interrompeu com um gesto. Não estou falando apenas dos negócios, filho. Estou falando da família Monteiro, de nossa linhagem. Um silêncio pesado se instalou no escritório. Ítalo sentiu o coração acelerar, temendo o rumo da conversa. Você tem 35 anos, Ítalo. Seu irmão, Tadeu, 33. Nenhum de vocês me deu um neto ainda. Germano se levantou, caminhando até a janela que oferecia uma vista panorâmica de São Paulo. Decidi tomar uma atitude para garantir o futuro de nossa família. Ítalo engoliu em seco. Que tipo de atitude, pai? Germano se virou, seus olhos brilhando com uma determinação férrea. A partir de hoje estou instituindo uma nova cláusula em meu testamento. O primeiro de meus filhos que me der um neto herdará 70% de todo o patrimônio da família Monteiro, incluindo o controle majoritário da rede de hotéis. O choque atingiu Ítalo como um soco no estômago. Ele se levantou abruptamente, a cadeira arrastando no chão de mármore. Pai, isso é absurdo. Nunca falei tão sério em toda a minha vida, respondeu Germano, sua voz calma,
mas firme. Vocês dois têm se dedicado aos negócios, é verdade. Mas uma família é mais que isso. Preciso saber que nosso nome, nossa história continuará. Ítalo passou a mão pelos cabelos, sua mente em turbilhão. Mas, pai, e todo o trabalho que fizemos? Os anos de dedicação, isso não conta nada? Conta e muito, disse Germano, voltando a se sentar. Por isso mesmo quero que essa dedicação se estenda à família. Você e Tadeu têm 1 ano para me darem um neto. Quem o fizer primeiro, garante o futuro. Ítalo sentiu o mundo girar ao seu redor. 1 ano. Um neto. O controle da empresa pela qual ele havia trabalhado incansavelmente estava agora dependendo de algo que ele sabia ser quase impossível. Pai, você sabe que Lívia e eu temos tentado. Os médicos disseram que as chances são mínimas. Ítalo disse, sua voz quase um sussurro. O olhar de Germano suavizou por um momento, mas logo voltou à sua dureza habitual. Eu sei, filho, e lamento por isso. Mas negócios são negócios e família é família. Encontre um jeito. Vocês são jovens, há opções. Adoção, barriga de aluguel. Seja criativo. 1 ano, Ítalo. O relógio está correndo. Ítalo saiu do escritório sentindo-se zonzo, as palavras do pai ecoando em sua mente. No elevador, ele se apoiou na parede, respirando fundo. Seu celular vibrou. Era uma mensagem de Tadeu. Então, maninho, papai já deu a grande notícia? Que a melhor esperma vença. Ítalo fechou os olhos, sentindo uma mistura de raiva e desespero. A competição estava lançada. E ele sabia que Tadeu, sempre o favorito do pai, não hesitaria em usar todos os meios possíveis para vencer. Ao sair do prédio, Ítalo olhou para o céu de São Paulo, cinzento e carregado, prestes a desabar em chuva. Assim como o temporal que se aproximava, ele sabia que sua vida estava prestes a ser virada de cabeça para baixo. Enquanto o telefone tocava, Ítalo se perguntava como diabos iria resolver essa situação. O que ele estaria disposto a fazer para garantir seu futuro? O futuro pelo qual havia trabalhado tão duro? A resposta ele temia. Poderia levá-lo por caminhos que jamais imaginara percorrer. As semanas que se seguiram ao ultimato de Germano foram um turbilhão para Ítalo. Ele e Lívia mergulharam de cabeça em uma série interminável de consultas médicas, terapias alternativas e até mesmo sessões com uma famosa cartomante de Salvador, tudo na esperança de um milagre que pudesse reverter a infertilidade de Lívia. Mas a cada novo teste negativo, a cada olhar de pena dos médicos, Ítalo sentia o peso do desespero aumentar sobre seus ombros. Ele via nos olhos de Lívia a mesma angústia, misturada com uma culpa que o partia o coração. Não é sua culpa, meu amor, ele dizia, abraçando-a enquanto ela chorava após mais uma decepção. Nós vamos encontrar um jeito. Mas à medida que os dias passavam, Ítalo começava a duvidar de suas próprias palavras. O prazo de 1 ano parecia diminuir a cada segundo, e a pressão era esmagadora. Para piorar, Tadeu não perdia uma oportunidade de provocá-lo, enviando mensagens sobre suas práticas para ter um filho e como estava confiante de que seria o vencedor. Foi numa noite particularmente difícil, após mais uma discussão frustrante sobre opções de fertilização, que Ítalo decidiu dar uma volta para espairecer. Dirigiu sem rumo pelas ruas de São Paulo, deixando a cidade luxuosa de Alphaville para trás e adentrando bairros cada vez mais simples. Sem perceber, ele se viu em Paraisópolis, uma das maiores favelas da cidade. O contraste entre seu carro de luxo e as vielas estreitas era gritante. Ítalo estava prestes a dar meia volta, quando algo chamou sua atenção. Sob a luz fraca de um poste, ele viu 2 jovens mulheres. Uma parecia ter por volta de 22 anos, a outra talvez 27. Ambas claramente grávidas, e julgando por suas roupas surradas e expressões cansadas, em situação de rua, algo dentro de Ítalo se acendeu. Uma ideia tão absurda, tão desesperada, que ele mal podia acreditar que estava considerando. Mas quanto mais ele olhava para as jovens, mais a ideia se solidificava em sua mente. Boa noite, ele disse, tentando soar o mais calmo possível. Eu não quero incomodar, mas notei que vocês parecem
velha das duas deu um passo à frente, protetora. O que você quer? Ítalo respirou fundo. Era agora ou nunca. Eu tenho uma proposta para vocês, uma que pode mudar suas vidas e a minha. As jovens trocaram olhares confusos. A mais nova, com olhos grandes e expressivos, falou pela primeira vez. Que tipo de proposta? Ítalo olhou ao redor, consciente de que aquela não era uma conversa para se ter na rua. Há um café aqui perto? Posso explicar tudo, pagar um jantar para vocês, sem compromisso, só para conversarmos. Após alguns momentos de hesitação e uma rápida conversa sussurrada entre elas, as jovens concordaram. Ítalo as levou a uma lanchonete simples nas proximidades, onde, sobre xícaras de café fumegante e pratos de comida quente, ele começou a expor seu plano desesperado. Meu nome é Ítalo Monteiro, ele começou, observando o reconhecimento nos olhos das jovens ao ouvir seu sobrenome famoso. E estou em uma situação complicada. Ele contou a elas sobre o ultimato de seu pai, sobre a infertilidade de Lívia, sobre o desespero que o consumia. As jovens ouviam com uma mistura de fascínio e incredulidade. O que estou propondo é o seguinte, Ítalo disse, inclinando-se para a frente. Preciso de alguém que possa fingir ser a mãe do meu filho. Ou melhor ainda, 2 pessoas. A mais velha das jovens, que se apresentara como Jade, franziu o senho. Você quer que a gente finja que nossos bebês são seus? Ítalo assentiu, sentindo o absurdo de suas próprias palavras. Exatamente. Em troca, ofereço segurança financeira total. Um lugar para morar, cuidados médicos de primeira linha, tudo o que vocês e seus bebês precisarem. Para sempre. A mais nova Iris arregalou os olhos. Mas isso não é ilegal? Tecnicamente não estaríamos fazendo nada ilegal, Ítalo argumentou, embora soubesse que estava pisando em terreno ético extremamente escorregadio. Vocês manteriam a guarda de seus filhos. Seria mais como uma adoção informal. Jade e Iris se entreolharam, uma conversa silenciosa passando entre elas. Ítalo podia ver o conflito em seus rostos. A tentação de uma vida melhor lutando contra o medo e a incerteza. Por que nós? Jade perguntou finalmente. Por que não contratar alguém ou usar uma barriga de aluguel oficial? Ítalo suspirou. Tempo. Não tenho tempo para os processos legais e preciso de alguém que realmente precise dessa ajuda. Alguém que tenha tanto a ganhar quanto eu. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de possibilidades e perigos. Ítalo observava as 2 jovens, consciente de que estava pedindo algo enorme, algo que mudaria para sempre, não apenas sua vida, mas a delas também. Finalmente, foi Iris quem falou. Se concordássemos, como funcionaria? Onde moraríamos? O que teríamos que fazer exatamente? Ítalo sentiu uma faísca de esperança. Elas estavam considerando. Vocês morariam em um dos meus apartamentos em um bairro nobre. Teriam tudo do bom e do melhor. A história seria que uma de vocês é minha noiva, a outra uma amiga próxima, ambas grávidas de mim. E sua esposa? Jade perguntou, a desconfiança ainda evidente em sua voz. Como ela entra nessa história? Ítalo hesitou. Essa era a parte que mais o incomodava, a que fazia seu estômago se contorcer de culpa. Lívia, ela não pode saber. Pelo menos não no início. Vou ter que me afastar dela temporariamente. Dizer que preciso de um tempo, que a pressão está muito grande. Jade balançou a cabeça, claramente desaprovando. Isso é loucura. Você vai destruir seu casamento por dinheiro? Não é só dinheiro, é o trabalho da minha vida, é o legado da minha família. É tudo que eu sou. Um silêncio pesado caiu sobre a mesa. Ítalo podia ver as engrenagens girando nas mentes de Jade e Iris, pesando os prós e contras de sua proposta absurda. Quanto tempo? Iris perguntou suavemente. Quanto tempo teríamos que manter essa farsa? Ítalo respirou fundo. 1 ano. Talvez um pouco mais. Até que meu pai esteja convencido e faça a transferência oficial dos bens. Depois disso, podemos nos separar amigavelmente e vocês continuarão recebendo suporte financeiro para sempre. Jade olhou para sua irmã mais nova, uma conversa silenciosa passando entre elas.
Finalmente, ela se voltou para Ítalo. Precisamos de tempo para pensar. Isso é muita coisa para processar. Ítalo assentiu, sentindo uma mistura de alívio e ansiedade. Pelo menos elas não haviam rejeitado a ideia imediatamente. Claro, claro. Tomar o tempo que precisarem. Aqui, ele disse, pegando um cartão de visitas e escrevendo um número de celular no verso. Este é meu número pessoal. Me liguem quando tiverem uma decisão, não importa a hora. As jovens pegaram o cartão, ainda parecendo um pouco atordoadas com toda a situação. Ítalo pagou a conta e se levantou para sair, mas antes de ir, virou-se uma última vez para elas. Sei que é muito o que estou pedindo, mas por favor considerem. Podemos ajudar uns aos outros. Podemos mudar nossas vidas. Nos dias que se seguiram, Ítalo mal conseguia se concentrar no trabalho. Cada toque de seu celular o fazia pular, esperando que fosse a ligação de Jade e Iris. Ele evitava os olhares questionadores de Lívia em casa, sentindo-se cada vez mais distante dela. Finalmente, 4 dias após o encontro na lanchonete, seu celular tocou com um número desconhecido. Alô? Ele atendeu, o coração acelerado. Senhor. Monteiro! A voz de Jade soou do outro lado da linha. Nós decidimos aceitar sua proposta. Ítalo fechou os olhos, uma onda de alívio e apreensão o inundando. Obrigado, ele disse, sua voz quase um sussurro. Vocês não vão se arrepender. Eu prometo. Enquanto desligava o telefone, Ítalo sabia que sua vida estava prestes a mudar drasticamente. O plano estava em movimento, e não havia mais volta. O que ele não sabia era que essa decisão desencadearia uma série de eventos que testariam não apenas sua determinação, mas também seu coração de maneiras que ele jamais imaginara. As semanas seguintes foram um turbilhão de atividade para Ítalo. Com a aceitação de Jade e Iris, ele sabia que precisava agir rapidamente para colocar seu plano em prática. A primeira e mais dolorosa etapa foi confrontar Lívia. Numa noite de sexta-feira, após um jantar silencioso e tenso, Ítalo finalmente reuniu coragem para ter a conversa que vinha ensaiando mentalmente há dias. Lívia, ele começou, sua voz tremendo ligeiramente. Precisamos conversar. Lívia ergueu os olhos de seu tablet onde estivera navegando distraidamente. Havia uma sombra de apreensão em seu olhar, como se já soubesse que algo estava errado. O que foi, Ítalo? Você anda tão distante ultimamente? Ítalo respirou fundo, sentindo como se cada palavra fosse uma punhalada em seu próprio coração. Eu acho que precisamos de um tempo. Toda essa pressão, essa obsessão por ter um filho, está me destruindo, está nos destruindo. O rosto de Lívia empalideceu, seus olhos se enchendo de lágrimas. O quê? Ítalo, não. Nós podemos superar isso juntos. Eu sei que tem sido difícil, mas... Não, Lívia. Ítalo a interrompeu, odiando-se por cada palavra que dizia. Eu preciso de espaço. Preciso me encontrar novamente. Entender o que realmente quero da vida. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Lívia. É por causa do ultimato do seu pai, não é? Ítalo, por favor, não deixe que isso nos separe. Nós nos amamos. Ítalo sentiu seu coração se partir ao ver a dor nos olhos de sua esposa. Parte dele queria recuar, contar toda a verdade, implorar por perdão. Mas a imagem de tudo que ele poderia perder, a empresa, o legado de sua família, o impediu. Eu sinto muito, Lívia. Verdadeiramente sinto. Mas preciso fazer isso. Por nós dois. Nas horas que se seguiram, Ítalo empacotou algumas roupas e itens essenciais, ignorando os apelos desesperados de Lívia. Quando finalmente saiu do apartamento, deixando Lívia soluçando no sofá, ele se sentiu o pior dos homens. No dia seguinte, ainda se sentindo como se tivesse sido atropelado emocionalmente, Ítalo se encontrou com Jade e Iris em um discreto café no bairro do Itaim Bibi. As duas jovens pareciam nervosas, mas havia uma determinação em seus olhos que o surpreendeu. Então, disse Jade, indo direto ao ponto, como vamos fazer isso? Ítalo colocou sobre a mesa uma pasta com documentos. Aqui está tudo. Contrato de aluguel de um apartamento no Morumbi, cartões de crédito em seus nomes, documentos para abrir contas bancárias,
Tudo o que vocês precisarão para começar sua nova vida. Íris folheou os papéis, seus olhos arregalados. Isso é muito. Senhor, Monteiro tem certeza disso? Ítalo assentiu gravemente. Absoluta. E por favor me chame de Ítalo, afinal uma de vocês será minha noiva em breve. Jade franziu o senho. E quem será? Eu ou Íris? Ítalo hesitou. Ele havia pensado muito sobre isso. Acho que seria mais convincente se fosse você, Jade. Você é um pouco mais velha, o que tornará a história de um noivado relâmpago mais plausível. Jade assentiu lentamente, processando a informação. E quanto à nossa história? Como nos conhecemos? Como explicaremos duas gravidezes simultâneas? Diremos que nos conhecemos durante uma de minhas viagens a trabalho para o Nordeste. Vocês são de lá, certo? As irmãs assentiram. Ótimo. A história será que tivemos um romance intenso, e quando descobrimos as gravidezes, decidimos ficar juntos. Íris, sendo sua melhor amiga, veio junto para o apoio. Íris mordeu o lábio claramente desconfortável. Ah, quanto ao pai do meu bebê. E do de Jade. Eles não virão atrás de nós? Ítalo sentiu uma pontada de culpa. Ele não havia considerado isso. Eles são presentes na vida de vocês? Jade soltou uma risada amarga. Se estivessem, acha que estaríamos dormindo na rua? O silêncio que se seguiu foi pesado. Ítalo percebeu que havia muito mais na história dessas jovens do que ele inicialmente imaginara, mas não havia tempo para explorar isso agora. Certo, ele disse, retomando o foco. Então não teremos que nos preocupar com isso. Quanto aos exames pré-natais e o parto, já providenciei tudo com uma clínica privada de confiança. Eles serão discretos. As próximas horas foram gastas acertando detalhes, criando uma história de fundo convincente e planejando como apresentariam a situação para o mundo e para Germano Monteiro. Quando finalmente se despediram, com Jade e Íris partindo para seu novo apartamento de luxo, Ítalo sentiu uma mistura de alívio e apreensão. O plano estava em movimento. Agora, só restava torcer para que tudo desse certo. Nas semanas que se seguiram, Ítalo mergulhou de cabeça em seu papel. Ele apresentou Jade à sociedade como sua noiva, frequentando eventos e restaurantes badalados. A notícia de seu noivado relâmpago e da gravidez dupla, sua noiva e a melhor amiga dela, espalhou-se rapidamente pelos círculos sociais de São Paulo. Germano Monteiro, inicialmente cético, pareceu aceitar a história após um jantar tenso, onde Ítalo apresentou Jade e Íris. O patriarca da família até mesmo demonstrou um raro momento de emoção ao colocar a mão sobre a barriga de Jade, sentindo os movimentos de seu suposto neto. Mas nem tudo eram flores. Ítalo constantemente lutava contra a culpa que sentia em relação a Lívia. Ele via as notícias de seu novo relacionamento nos tabloides e imaginava a dor que ela devia estar sentindo. Várias vezes, ele quase fraquejou, quase ligou para ela, para confessar tudo. Além disso, quanto mais tempo passava com Jade e Íris, mais ele se via genuinamente preocupado com o bem-estar delas. Não eram apenas peças em seu plano, eram pessoas reais, com histórias e sonhos próprios. Ele se pegava querendo saber mais sobre suas vidas, sobre o que as levara àquela situação de rua. Uma noite, enquanto jantavam no apartamento que agora compartilhavam para manter as aparências, Íris deixou escapar um comentário que o intrigou. Sabe, Ítalo, ela disse brincando com a comida em seu prato. Às vezes me pergunto como seria se tivéssemos conhecido alguém como você antes de tudo dar errado. Jade lançou um olhar de advertência à irmã, mas Ítalo já estava curioso. O que quer dizer, Íris? O que aconteceu com vocês? As irmãs trocaram olhares, uma conversa silenciosa passando entre elas. Finalmente, Jade suspirou e começou a falar. Nós éramos de uma cidade pequena no interior da Bahia, ela disse, sua voz baixa e carregada de emoção. Nossos pais morreram em um acidente de carro quando éramos adolescentes. Ficamos com uma tia, mas ela não era uma boa pessoa. Íris continuou a história, sua voz tremendo ligeiramente. Ela nos maltratava, nos fazia trabalhar como escravas. Quando completei 18 anos, Jade e eu fugimos. Viemos para São Paulo sonhando com uma vida melhor, mas
Mas a cidade grande não foi o que esperávamos, Jade concluiu. Sem qualificações, sem contatos, acabamos nas ruas. E então, ela não precisou terminar a frase. Ítalo podia imaginar o resto. 2 jovens vulneráveis, sozinhas nas ruas de uma cidade implacável. Seu coração se apertou com a história delas. Eu sinto muito, ele disse, surpreendendo-se com a sinceridade em sua própria voz. Vocês não mereciam passar por isso. Jade o olhou com uma mistura de gratidão e desconfiança. É por isso que aceitamos seu plano maluco, Ítalo. Não pelo dinheiro, não pelo luxo, mas pela chance de dar uma vida melhor aos nossos filhos. A chance que nunca tivemos. Naquele momento, algo mudou dentro de Ítalo. O que começara como um plano frio e calculista para garantir sua herança, de repente ganhou um novo significado. Ele percebeu que não estava apenas lutando por seu futuro, mas também pelo futuro dessas 2 mulheres e de seus filhos ainda não nascidos. Enquanto a noite avançava e a conversa fluía mais livremente, Ítalo se viu rindo e compartilhando histórias com Jade e Iris de uma maneira que não fazia há muito tempo. A culpa por enganar seu pai e magoar Lívia ainda estava lá, pesando em seu coração. Mas agora havia também um sentimento crescente de propósito e conexão. O que Ítalo não sabia era que esse jantar marcaria o início de uma mudança profunda em seus sentimentos e prioridades. Uma mudança que complicaria seu plano de maneiras que ele jamais poderia ter previsto. À medida que os meses passavam, a farsa de Ítalo, Jade e Iris se tornava cada vez mais convincente. O trio frequentava eventos sociais, jantares de negócios e até mesmo sessões de fotos para revistas de celebridades, sempre mantendo a imagem de uma família feliz e não convencional prestes a se formar. Ítalo descobriu-se surpreendentemente confortável em seu papel de noivo dedicado e futuro pai. Ele acompanhava Jade e Iris em todas as consultas médicas, fascinado com cada ultrassom e cada novo desenvolvimento das gestações. Em público, ele era o perfeito cavalheiro, sempre atencioso e carinhoso com Jade, enquanto tratava Iris como uma querida amiga da família. No entanto, por trás das câmeras e longe dos olhares curiosos, algo inesperado começou a acontecer. Os sentimentos de Ítalo, inicialmente uma mistura de gratidão e compaixão pelas irmãs, começaram a se aprofundar e se complicar. Já Iris, com seu espírito gentil e otimista, trazia uma leveza à vida de Ítalo que ele não sabia que estava faltando. Suas risadas contagiantes e sua habilidade de encontrar beleza nas coisas mais simples o faziam questionar suas prioridades e valores. Uma noite, enquanto assistiam ao pôr do sol na varanda do apartamento, Ítalo se viu observando as 2 irmãs. Jade, com sua postura elegante e olhar pensativo, acariciava sua barriga proeminente. Iris, sentada no chão com as pernas cruzadas, cantarolava suavemente para seu bebê ainda não nascido. A cena o atingiu com uma força inesperada. Isso não era mais apenas um plano, uma farsa. De alguma forma, em algum momento, isso se tornara real. "No que está pensando?" perguntou Jade, notando seu olhar distante. Ítalo hesitou, surpreso com a honestidade de sua própria resposta. "Estou pensando em como tudo isso mudou. Em como vocês mudaram minha vida." Iris olhou para ele, um sorriso suave em seus lábios. "Você também mudou a nossa, Ítalo, mais do que pode imaginar." O momento foi interrompido pelo toque do celular de Ítalo. Era Germano. "Filho." A voz grave de seu pai soou do outro lado da linha. "Preciso que venha ao meu escritório amanhã. Seu irmão estará lá. Temos assuntos importantes para discutir." O coração de Ítalo acelerou. Ele sabia que esse momento chegaria eventualmente, mas ainda assim sentia-se despreparado. "Claro, pai. Estarei lá." Quando desligou, encontrou Jade e Iris o observando com expressões preocupadas. "Seu pai?" perguntou Jade. Ítalo assentiu. "Ele quer me ver amanhã. Tadeu também estará lá." Um silêncio tenso caiu sobre o trio. Todos sabiam o que isso poderia significar. Na manhã seguinte, Ítalo entrou no imponente escritório de Germano Monteiro, sentindo o peso do mundo em seus ombros. Tadeu já estava lá, um sorriso arrogante em seu rosto. "Ah, o papai do ano chegou", provocou Tadeu. "Como vão as futuras mamães?"
Ítalo ignorou a provocação, focando-se em seu pai. Germano os observava com uma expressão indecifrável. Senhores, começou Germano, sua voz grave ecoando pela sala. Chamei vocês aqui porque chegou a hora de discutirmos o futuro da Monterouro. Ítalo sentiu seu coração acelerar. Era isso, o momento que definiria tudo. Como vocês sabem, continuou Germano, estabeleci uma condição para a sucessão da empresa. O primeiro a me dar um neto herdaria o controle majoritário. Tadeu se inclinou para a frente, sua confiança evidente. E como podemos ver, pai, eu claramente venci essa competição. Afinal, a noiva do Ítalo ainda está grávida, enquanto meu filho já nasceu há 2 semanas. Ítalo sentiu o sangue gelar em suas veias. Como assim? Tadeu tinha um filho? Como ele não sabia disso? Germano ergueu uma sobrancelha. Sim, Tadeu. Estou ciente do nascimento do seu filho. Parabéns. Ítalo lutava para manter a compostura. Todo o seu plano, tudo pelo que havia trabalhado e sacrificado, parecia estar desmoronando diante de seus olhos. Pai, ele começou, sua voz trêmula. Mas Germano o interrompeu com um gesto. Não precisa dizer nada, Ítalo. Na verdade, tenho algo a confessar a vocês dois. Os irmãos trocaram olhares confusos enquanto Germano se levantava e caminhava até a janela, olhando para a cidade que se estendia abaixo. Quando estabeleci essa condição, disse Germano, sua voz surpreendentemente suave. Não estava realmente interessado em quem me daria um neto primeiro. Estava interessado em ver como vocês reagiriam, que tipo de homens vocês se tornariam sob pressão. Ele se virou, encarando os filhos com um olhar penetrante. E devo dizer, fiquei surpreso com os resultados. Tadeu se remexeu desconfortavelmente em sua cadeira. O que quer dizer, pai? Germano suspirou profundamente. Tadeu, você engravidou uma modelo que mal conhecia, casou-se apressadamente e agora já está enfrentando problemas conjugais. Tudo pela chance de herdar a empresa. Tadeu empalideceu, claramente não esperando que seu pai soubesse de seus problemas pessoais. Germano então se voltou para Ítalo, que sentiu o peso do olhar de seu pai. E você, Ítalo? Você surpreendeu a todos com um noivado repentino, uma gravidez inesperada e uma história que, devo admitir, parecia quase perfeita demais. Ítalo sentiu o estômago afundar. Seu pai sabia. De alguma forma, ele sabia. O que vocês não sabem, continuou Germano, é que eu tenho observado vocês de perto. Muito de perto. E o que vi, bem, me fez repensar muitas coisas. Ele caminhou até sua mesa e pegou uma pasta. Ítalo, sei sobre Jade e Íris. Sei da verdade por trás da sua família repentina. Ítalo sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Era o fim. Tudo estava perdido, mas para sua surpresa Germano sorriu. E devo dizer, filho, estou impressionado. E, impressionado, Ítalo gaguejou, incapaz de acreditar no que estava ouvindo. Germano assentiu. Sim, impressionado com sua compaixão, com sua disposição de ajudar 2 jovens em necessidade, com o vínculo genuíno que você formou com elas. Você transformou uma situação desesperada em algo, bem, algo bonito. Tadeu olhava de um para o outro, claramente confuso e irritado. Do que vocês estão falando? Que história é essa? Mas Germano o ignorou, focando-se em Ítalo. Filho, você mostrou que tem não apenas a astúcia para liderar a Monterouro, mas também o coração. E é isso mais do que qualquer outra coisa que eu quero para o futuro desta empresa. Ítalo mal podia acreditar no que estava ouvindo. Seu pai sabia de tudo, e ainda assim estava orgulhoso dele? Mas pai, protestou Tadeu. E quanto ao seu neto, meu filho? Germano se voltou para seu filho mais novo, seu olhar endurecendo. Seu filho é bem-vindo na família, Tadeu. Mas a forma como você conduziu toda essa situação, bem, digamos que não me deixou confiante em suas habilidades de liderança. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ítalo sentia sua cabeça girar, tentando processar tudo o que estava acontecendo. Finalmente, Germano falou novamente, sua voz carregada de emoção. Ítalo, quero que você assuma a presidência da Monterouro, mas mais do que isso,
Quero que traga Jade e Iris para nossa família, oficialmente. Ítalo piscou atônito. Pai, eu não sei o que dizer. Germano sorriu, um sorriso genuíno que Ítalo não via há anos. Diga que aceitará não apenas a empresa, mas também a responsabilidade de cuidar dessas duas jovens e de seus filhos. Diga que continuará sendo o homem que se tornou nos últimos meses. Naquele momento, uma realização atingiu Ítalo com força total. Seu pai estava certo. Alguma coisa havia mudado nele. O plano que começara como uma farsa desesperada havia se transformado em algo real, algo precioso. Enquanto Tadeu saía furioso da sala, batendo a porta atrás de si, Ítalo sentiu um peso enorme sair de seus ombros. Mas, ao mesmo tempo, um novo peso se instalava, o peso da responsabilidade, não apenas pelos negócios da família, mas pelas vidas que agora estavam inextricavelmente ligadas à sua. Ao sair do escritório de seu pai, Ítalo sabia que tinha muito a fazer. Tinha que contar a verdade a Jade e Iris, tinha que enfrentar as consequências de suas ações com Lívia, tinha que começar a planejar um futuro que nunca imaginara para si mesmo, mas pela primeira vez em muito tempo, ele se sentia verdadeiramente em paz. O caminho à frente seria difícil, mas ele não estaria sozinho. E de alguma forma, isso fazia toda a diferença. Ítalo saiu do escritório de seu pai, sentindo-se como se tivesse acabado de sair de uma montanha-russa emocional. Sua mente girava com as revelações e a surpreendente aprovação de Germano. Enquanto dirigia de volta para o apartamento que compartilhava com Jade e Iris, ele tentava organizar seus pensamentos e sentimentos tumultuados. Ao chegar em casa, encontrou as duas irmãs na sala de estar, claramente ansiosas por notícias. Jade estava de pé, uma mão apoiada na barriga proeminente, enquanto Iris estava sentada no sofá, mordiscando nervosamente uma unha. E então, Jade perguntou, assim que Ítalo entrou, sua voz tensa de preocupação. Ítalo respirou fundo, olhando para as duas mulheres que, sem que ele percebesse, haviam se tornado tão importantes em sua vida. Precisamos conversar, ele disse suavemente. Tem muita coisa que preciso contar a vocês. Nos minutos que se seguiram, Ítalo relatou tudo o que havia acontecido no escritório de Germano. A revelação de que seu pai sabia a verdade desde o início, o nascimento do filho de Tadeu. E, finalmente, a surpreendente decisão de Germano de entregar a presidência da Monterouro a Ítalo. Jade e Iris ouviam com expressões que iam da surpresa ao choque e, finalmente, a uma cautivosa esperança. Então, seu pai sabe sobre nós? Sobre a verdade? Iris perguntou, sua voz trêmula. Ítalo assentiu. Sim, ele sabe de tudo, e surpreendentemente ele aprova. Ele quer que vocês façam parte da família oficialmente. Jade se sentou pesadamente no sofá, parecendo atordoada. Eu não entendo. Por que ele faria isso? Por que ele aceitaria uma farsa? Ítalo se ajoelhou na frente delas, pegando uma mão de cada uma. Porque não é mais uma farsa, ele disse suavemente, surpreso com a verdade em suas próprias palavras. Em algum momento, isso se tornou real. Vocês duas, esses bebês, vocês se tornaram minha família. As lágrimas que Ítalo vinha segurando desde o escritório de seu pai finalmente começaram a cair. Eu comecei isso tudo por ganância, por medo de perder minha herança. Mas ao longo do caminho ganhei algo muito mais valioso. Ganhei vocês. Iris soltou um soluço, jogando seus braços ao redor do pescoço de Ítalo. Jade, sempre mais contida, tinha lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. O que isso significa para nós agora? Jade perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Ítalo se afastou gentilmente de Iris, olhando para as duas. Significa que, se vocês quiserem, podemos ser uma família de verdade. Não por causa de um contrato ou de um plano, mas porque nos importamos uns com os outros. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Finalmente foi Iris quem falou. Ítalo, você nos deu uma segunda chance na vida quando ninguém mais o faria. Você nos tratou com respeito e bondade. Como poderíamos não querer fazer parte dessa família? Jade assentiu, um sorriso tímido surgindo em seus lábios. Concordo com Iris, mas Ítalo, e quanto a você?
É isso que você realmente quer? Ítalo sentiu seu coração se expandir com uma emoção que ele só agora reconhecia como amor. Mais do que qualquer coisa, ele respondeu honestamente. Os três se abraçaram, uma mistura de risos e lágrimas, o futuro se abrindo diante deles cheio de possibilidades. No entanto, a euforia do momento foi interrompida por uma súbita realização de Ítalo. Havia ainda uma pessoa que merecia saber a verdade, alguém a quem ele devia explicações e um sincero pedido de desculpas. Lívia, ele murmurou, sentindo uma onda de culpa o atingir. Jade e Íris trocaram olhares preocupados. Elas sabiam o quanto a situação com Lívia pesava na consciência de Ítalo. Você precisa falar com ela, Jade disse suavemente. Ela merece saber a verdade. Ítalo assentiu, sabendo que Jade estava certa. Sim, eu preciso. E preciso fazer isso pessoalmente. No dia seguinte, com o coração pesado, mas determinado, Ítalo se dirigiu ao apartamento que costumava compartilhar com Lívia. Parado diante da porta familiar, ele hesitou por um momento antes de tocar a campainha. Quando Lívia abriu a porta, Ítalo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ela parecia mais magra, com olheiras profundas sob os olhos. A dor em seu olhar quando ela o reconheceu era palpável. Ítalo, ela disse, sua voz fria. O que você quer? Lívia, eu preciso conversar com você. Por favor, é importante. Após um momento de hesitação, Lívia deu um passo para o lado, permitindo que Ítalo entrasse. O apartamento estava exatamente como ele se lembrava, exceto por um detalhe. Todas as fotos deles juntos haviam sido removidas. Sentados na sala de estar, um silêncio desconfortável pairou entre eles até que Ítalo finalmente encontrou coragem para falar. Lívia, eu vim aqui para contar a verdade. Toda a verdade. Você merece saber o que realmente aconteceu. E assim, Ítalo começou sua narrativa. Ele contou sobre o ultimato de seu pai, seu plano desesperado, o encontro com Jade e Íris, e como tudo havia se desenrolado nos últimos meses, ele não poupou detalhes, expondo cada mentira, cada manipulação, cada momento de fraqueza. Lívia ouvia em silêncio, seu rosto uma máscara de emoções conflitantes, choque, raiva, mágoa e, por fim, uma tristeza profunda. Quando Ítalo finalmente terminou seu relato, ele se sentiu exausto, como se tivesse corrido uma maratona emocional. Eu sei que não mereço seu perdão, Lívia, ele disse suavemente. O que fiz foi imperdoável, mas você merecia saber a verdade. Lívia ficou em silêncio por um longo momento, processando tudo o que havia ouvido. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de emoção. Ítalo, eu sempre soube que você era ambicioso. Sempre soube que a empresa significava muito para você. Mas nunca, nem nos meus piores pesadelos, imaginei que você seria capaz de algo assim. Ítalo baixou a cabeça, a vergonha o consumindo. Eu sei. Eu me perdi, Lívia. Me perdi na obsessão de provar meu valor para meu pai, de garantir meu lugar na empresa. Eu me esqueci do que realmente importava. Lívia o olhou nos olhos, lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto. E o que importa, Ítalo? O que você descobriu nessa jornada insana? Ítalo sentiu sua própria voz falhar. Que o amor, a família, a honestidade são mais importantes que qualquer herança ou posição. Que eu joguei fora algo precioso. Nosso casamento, nossa confiança, por algo que no fim não significava nada. Um silêncio pesado caiu sobre eles. Lívia se levantou, caminhando até a janela e olhando para a cidade lá fora. Sabe, Ítalo, ela disse finalmente, por semanas eu me perguntei o que eu tinha feito de errado. Onde eu havia falhado como esposa, para você me deixar tão facilmente. Agora eu entendo que o problema nunca foi comigo. Ítalo sentiu as lágrimas que vinha segurando finalmente caírem. Você está certa. Você foi perfeita, Lívia. Eu que fui um tolo, um covarde. Lívia se virou para encará-lo, seu rosto uma mistura de dor e determinação. Eu te amava, Ítalo, com todo o meu coração, e parte de mim sempre vai te amar, mas o que você fez não há volta disso. Ítalo assentiu, sabendo que ela estava certa. Eu sei.
Não vim aqui esperando uma reconciliação, Lívia. Vim porque você merecia a verdade. E por quê? Porque quero que você seja feliz, que encontre alguém que te valorize da forma como eu deveria ter feito. Lívia soltou uma risada amarga. Felicidade parece um conceito distante agora, Ítalo. Mas eu vou superar isso. Vou seguir em frente. Ítalo se levantou sentindo que era hora de partir. Eu realmente sinto muito, Lívia. Por tudo. Espero que um dia você possa me perdoar, mesmo que nunca possamos voltar a ser o que éramos. Quando chegou à porta, Ítalo se virou uma última vez. Se houver qualquer coisa que eu possa fazer, Lívia o interrompeu, sua voz firme apesar das lágrimas. Só, seja feliz, Ítalo, e seja um homem melhor para essas mulheres e essas crianças do que foi para mim. Ao chegar em casa, Ítalo encontrou Jade e Íris esperando por ele ansiosamente. Ele lhes contou sobre a conversa com Lívia, não escondendo nada. Ela tem razão, sabe? Disse Jade suavemente. Você precisa ser um homem melhor agora. Para nós, para essas crianças e para você mesmo. Íris pegou a mão de Ítalo, dando um aperto reconfortante. E nós estaremos aqui para te ajudar nessa jornada. Ítalo olhou para as duas mulheres que, contra todas as probabilidades, haviam se tornado sua família. Ele sabia que o caminho à frente não seria fácil. Havia muito a resolver, muito a construir. Mas pela primeira vez em muito tempo, ele sentia que estava no caminho certo. Obrigado, ele disse, sua voz embargada de emoção. Obrigado por me darem uma segunda chance. Prometo que não vou desperdiçá-la. Naquela noite, enquanto os três conversavam sobre o futuro, fazendo planos e compartilhando esperanças, Ítalo sentiu uma paz que não experimentava há muito tempo. Ele sabia que havia um longo caminho pela frente, mas com Jade e Íris ao seu lado, ele se sentia pronto para enfrentar qualquer desafio. O som de risos encheu o apartamento, misturado com o ocasional chute de um dos bebês ainda não nascidos. Era o som de uma família se formando, de feridas começando a cicatrizar, de um novo capítulo se iniciando. E assim, enquanto a noite caía sobre São Paulo, 3 corações batiam em uníssono, cheios de esperança para o futuro que estavam prestes a construir juntos. Os meses que se seguiram foram um turbilhão de emoções e preparativos. À medida que as barrigas de Jade e Íris cresciam, também crescia o vínculo entre os três. Ítalo se dedicava integralmente a cuidar das duas, equilibrando suas responsabilidades na Monterouro com as consultas médicas, as aulas de parto e as intermináveis compras de itens para bebê. A notícia de que Ítalo assumiria a presidência da empresa, junto com a história oficial de sua nova família, causou um verdadeiro frenesi na mídia. Muitos questionavam a súbita mudança em sua vida pessoal, mas Ítalo enfrentou as especulações com uma nova serenidade. Ele sabia a verdade, e isso era o que importava. Germano, fiel à sua palavra, abraçou Jade e Íris como parte da família. O patriarca dos Monteiro surpreendia a todos com sua gentileza e entusiasmo pelos bebês que estavam por vir. Ele até mesmo insistiu em reformar uma ala inteira da mansão da família para acomodar Ítalo e suas novas esposas, como ele carinhosamente se referia a Jade e Íris. Enquanto isso, Tadeu mantinha distância, ainda ressentido com a decisão do pai. Seus problemas conjugais haviam se tornado públicos e rumores de um divórcio iminente circulavam nos círculos sociais de São Paulo. Foi numa noite quente de verão, quando a cidade parecia pulsar com uma energia especial, que tudo mudou novamente. Ítalo estava no escritório finalizando alguns documentos importantes quando recebeu uma ligação frenética de Íris. Ítalo. O bebê está vindo. Em questão de minutos, Ítalo estava correndo pelos corredores do Hospital Albert Einstein, um dos mais prestigiados de São Paulo. Jade já estava na sala de parto com Íris ao seu lado, segurando sua mão. As horas que se seguiram foram uma montanha-russa de emoções. Ítalo, alternando entre segurar a mão de Jade e enxugar o suor de sua testa, sentia-se simultaneamente aterrorizado e maravilhado com o milagre da vida que estava presenciando. Vamos lá, Jade. Ele encorajava sua voz trêmula de emoção. Você consegue. Estamos aqui com você.
É uma menina, anunciou o médico, erguendo o pequeno bebê para que todos vissem. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Ítalo enquanto ele cortava o cordão umbilical. Quando a enfermeira colocou o bebê nos braços de Jade, o tempo pareceu parar. Olá, pequena, sussurrou Jade, sua voz embargada de emoção. Bem-vinda ao mundo. Ítalo olhou para aquele pequeno ser, tão frágil e tão perfeito, e sentiu seu coração transbordar de amor. Naquele momento, não importava que ele não fosse o pai biológico. Aquela era sua filha, em todos os sentidos que realmente importavam. Qual vai ser o nome dela? Perguntou Iris, seus olhos brilhando de lágrimas e alegria. Jade e Ítalo trocaram um olhar. Eles haviam discutido nomes inúmeras vezes nos últimos meses, mas naquele momento, vendo aquele rostinho pela primeira vez, eles souberam instantaneamente. Aurora, disse Ítalo suavemente. Seu nome é Aurora. Aurora, repetiu Jade sorrindo para o bebê. Perfeito. A pequena Aurora abriu os olhos, olhando diretamente para Ítalo. Naquele instante, ele soube que sua vida nunca mais seria a mesma. Mas o destino tinha mais surpresas reservadas para aquela noite. Apenas 2 horas depois do nascimento de Aurora, foi a vez de Iris entrar em trabalho de parto. O parto de Iris foi mais complicado. Horas se passaram, com os médicos cada vez mais preocupados. Ítalo se revezava entre o quarto onde Jade descansava com Aurora e a sala de parto onde Iris lutava para trazer seus bebês ao mundo. Sim, bebês. Para surpresa de todos, o ultrassom de última hora revelou que Iris estava esperando gêmeos. Vamos, Iris. Ítalo encorajava, segurando firmemente sua mão. Você é a pessoa mais forte que eu conheço. Você consegue fazer isso. 2 meninos, exclamou o médico, o alívio evidente em sua voz. Parabéns, mamãe. Você fez um trabalho incrível. Exausta, mas radiante, Iris segurou seus filhos pela primeira vez. Ítalo, parado ao lado da cama, sentia-se completamente maravilhado. Eles são perfeitos, Iris, ele disse, sua voz mal passando de um sussurro. Você é incrível. Iris olhou para Ítalo, seus olhos brilhando de amor e gratidão. Nós somos incríveis, ela corrigiu suavemente. Todos nós. Quando Jade, ainda em sua cadeira de rodas e segurando Aurora, foi trazida para o quarto para conhecer os novos membros da família, a cena era de pura alegria. Então, disse Jade, sorrindo através das lágrimas, como vamos chamar esses 2 pequerruchos? Iris olhou para seus filhos, depois para Ítalo e Jade. Que tal Caio e Theo? Caio, Theo e Aurora, disse Ítalo testando os nomes. Nossos pequenos milagres. Naquela noite, enquanto São Paulo dormia, 3 adultos e 3 recém-nascidos formavam um novo tipo de família. Uma família construída não pelo sangue ou pela tradição, mas pelo amor, pela escolha e pela segunda chance que haviam dado uns aos outros. Ítalo olhou pela janela do hospital, vendo as luzes da cidade brilhando sob o céu noturno. Ele pensou em todas as reviravoltas que sua vida havia dado nos últimos meses, na pessoa que era antes e na pessoa que havia se tornado. Voltando-se para Jade e Iris, cada uma embalando seus bebês, ele sentiu uma onda de gratidão tão forte que quase o derrubou. Obrigado, ele disse simplesmente, sua voz carregada de emoção. Jade e Iris olharam para ele, entendendo tudo o que aquela única palavra carregava. Não eram necessárias mais palavras. Eles eram uma família agora, unidos por algo mais forte que qualquer laço de sangue. Enquanto a noite avançava, Ítalo se permitiu sonhar com o futuro. Um futuro cheio de desafios, certamente, mas também cheio de amor, de risos de crianças, de momentos preciosos compartilhados. E assim, embalados pelo suave som da respiração dos recém-nascidos, Ítalo, Jade e Iris adormeceram, exaustos, mas completamente felizes. A jornada que os havia trazido até ali fora longa e cheia de obstáculos, mas o destino havia provado ser mais sábio e mais gentil do que qualquer um deles poderia ter imaginado. O nascer do sol traria um novo dia, o primeiro de muitos para esta família recém-formada, e com ele, a promessa de um futuro brilhante, construído sobre as fundações do amor, da compreensão e da redenção. Os meses que se seguiram ao nascimento de Aurora.
Caio e Theo foram uma montanha-russa de emoções, noites sem dormir e descobertas diárias. Ítalo, Jade e Iris se revezavam nos cuidados com os bebês, criando uma rotina que, embora caótica, era cheia de amor e cumplicidade. A mansão dos Monteiro, antes um símbolo de poder e tradição, agora ecoava com o choro de bebês e risadas de adultos exaustos, mas felizes. Germano, para surpresa de todos, se revelou um avô babão, sempre disposto a embalar um neto choroso ou contar histórias para os pequenos, mesmo que eles ainda fossem jovens demais para entender. A adaptação não foi fácil. Havia momentos de tensão, discussões sobre métodos de criação e ocasionais crises de ciúmes, mas a cada desafio superado, o vínculo entre Ítalo, Jade e Iris se fortalecia. Uma tarde, enquanto os bebês tiravam uma soneca rara e simultânea, os três se encontraram na varanda da mansão, aproveitando um momento de calma. "Vocês já pensaram", começou Iris, brincando distraidamente com uma mecha de seu cabelo, "em como nossa vida mudou completamente em tão pouco tempo?" Jade sorriu, recostando-se em sua cadeira. "Às vezes ainda tenho que me beliscar para acreditar que não é um sonho. Há um ano estávamos nas ruas, sem perspectiva. E agora somos uma família", completou Ítalo, seu olhar percorrendo o rosto das duas mulheres que haviam se tornado tão essenciais em sua vida. Uma família não convencional, é verdade, mas uma família cheia de amor. O silêncio que se seguiu foi confortável, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Foi Jade quem finalmente quebrou o momento de reflexão. "Ítalo, tem algo que Iris e eu queríamos discutir com você." O tom sério em sua voz fez Ítalo se endireitar, subitamente alerta. "O que foi? Está tudo bem?" Iris riu suavemente. "Está tudo ótimo. Na verdade, é sobre o futuro." "Nosso futuro." Jade assentiu, continuando. "Nós temos pensado muito sobre isso, sobre nossa situação, sobre as crianças, sobre nós três." Ítalo sentiu seu coração acelerar. Apesar de todos morarem juntos e criarem as crianças como uma unidade, eles nunca haviam realmente definido o que eram um para o outro, além de copais. "O que vocês têm em mente?" ele perguntou cautelosamente. Iris e Jade trocaram um olhar, como se buscassem coragem uma na outra. Foi Iris quem falou. "Nós queremos oficializar nossa união, Ítalo. Todos nós três." Ítalo piscou, surpreso. "Vocês querem dizer..." "Casamento", Jade completou. "Um casamento poliamoroso. Não é algo reconhecido legalmente no Brasil, claro, mas podemos ter uma cerimônia simbólica. Algo que represente o que somos, o que construímos juntos." Ítalo ficou em silêncio por um momento, deixando a ideia se assentar em sua mente. Parte dele sempre soubera que chegaria a esse ponto, que o que tinham era mais do que uma parceria de conveniência. Mas ouvir o desejo expresso em voz alta tornava tudo muito mais real. "Vocês têm certeza?" ele perguntou finalmente. "Isso não seria fácil. A sociedade, a mídia... Desde quando nos importamos com o que os outros pensam?" Iris interrompeu, um sorriso travesso em seus lábios. "Nós já desafiamos todas as convenções até agora. Por que parar?" Jade pegou a mão de Ítalo, seu toque suave, mas firme. "Nós te amamos, Ítalo. Ambas, de formas diferentes, mas igualmente profundas. E sabemos que você nos ama também." Ítalo sentiu seus olhos se encherem de lágrimas. Era verdade. Ele as amava de uma forma que nunca imaginara ser possível amar duas pessoas ao mesmo tempo. Eu não sei o que dizer", ele admitiu, sua voz embargada de emoção. "Diga sim." Iris sussurrou, se aproximando para pegar sua outra mão. "Diga que quer construir uma vida conosco, oficialmente, sem reservas." Ítalo olhou de Jade para Iris, vendo nelas todo o amor, toda a coragem e toda a esperança que haviam trazido para sua vida. E naquele momento, ele soube que só havia uma resposta possível. "Sim", ele disse, um sorriso se espalhando por seu rosto. "1000 vezes sim." O abraço que se seguiu foi cheio de lágrimas, risos e promessas sussurradas. Quando finalmente se separaram, todos com os olhos brilhando, Ítalo se viu pensando em como contar a novidade para seu pai. Para surpresa de todos,
Germano recebeu a notícia com uma calma surpreendente. Vocês acham que eu sou cego? Ele disse, um sorriso enigmático em seu rosto enrugado. Eu vi o amor crescer entre vocês três. E se há algo que aprendi nessa vida, é que o amor, em todas as suas formas, deve ser celebrado. As semanas que se seguiram foram um turbilhão de atividades. Entre escolher as roupas, planejar o menu e cuidar dos bebês, mal sobrava tempo para respirar. Mas cada momento era preenchido com uma alegria e uma expectativa que tornavam tudo mágico. O grande dia finalmente chegou. O jardim da mansão Monteiro havia sido transformado em um cenário de conto de fadas, com flores exóticas, luzes delicadas e uma atmosfera de puro encantamento. Ítalo esperava no altar improvisado, seu coração batendo forte no peito. Quando a música começou e ele viu Jade e Íris caminhando em sua direção, cada uma carregando um dos bebês, ele sentiu como se o mundo tivesse parado. Jade estava deslumbrante em um vestido de seda champanhe, seus cabelos negros adornados com flores brancas. Íris resplandecia em um vestido azul claro que realçava seus olhos, um sorriso radiante em seu rosto. Quando chegaram ao altar, entregaram os bebês a Germano, que os segurava com orgulho, lágrimas não derramadas brilhando em seus olhos. O celebrante, um amigo da família que havia concordado em conduzir a cerimônia não tradicional, começou a falar sobre amor, compromisso e a beleza de encontrar felicidade nos lugares mais inesperados. Ítalo, Jade e Íris trocaram votos, cada palavra carregada de emoção e promessas para o futuro. Quando finalmente foram declarados unidos, o beijo que compartilharam, primeiro Ítalo e Jade, depois Ítalo e Íris, e finalmente Jade e Íris, foi recebido com aplausos e algumas sobrancelhas erguidas dos convidados mais conservadores. A festa que se seguiu foi uma celebração de amor em todas as suas formas. Amigos e familiares se misturavam, compartilhando histórias e brindando ao futuro da nova família. Em um momento tranquilo, Ítalo se viu sozinho com seu pai. "Você está feliz, meu filho?" Germano perguntou, seus olhos brilhando com uma sabedoria que só os anos podem trazer. Ítalo olhou para onde Jade e Íris estavam, rindo e dançando com os bebês nos braços. Seu coração se encheu de um amor tão profundo que quase doía. "Mais do que jamais imaginei ser possível, pai," ele respondeu honestamente. Germano sorriu, colocando uma mão no ombro do filho. "Então é isso que importa. O resto? O resto é só barulho." Enquanto a noite avançava e a festa continuava, Ítalo refletiu sobre a jornada incrível que o havia trazido até ali. De um homem obcecado por sucesso e aprovação, ele havia se transformado em alguém que valorizava o amor acima de tudo. Olhando para sua família não convencional, para os rostos sorridentes de Jade e Íris, para os pequenos Aurora, Caio e Theo, Ítalo soube que havia encontrado seu verdadeiro lugar no mundo. E assim, sob o céu estrelado de São Paulo, uma nova família celebrava seu início, pronta para enfrentar qualquer desafio que o futuro pudesse trazer, unidos pelo amor que haviam encontrado uns nos outros. Aurora, agora uma menina vivaz de 5 anos, corria pelos corredores da Monteiro, seus cachos escuros balançando ao vento. Caio e Theo, os gêmeos inseparáveis, a seguiam de perto, suas risadas ecoando pelo escritório. Ítalo observava a cena de sua mesa, um sorriso suave em seus lábios. A presidência da empresa, que uma vez fora seu objetivo final, agora era apenas uma parte de sua vida, importante sim, mas não mais a única coisa que definia quem ele era. Um suave bater na porta o tirou de seus pensamentos. Jade entrou carregando uma pilha de relatórios. "Os números do último trimestre," ela disse, colocando os papéis sobre a mesa. "Estamos superando todas as projeções." Ítalo sorriu, puxando-a para um beijo rápido. Jade havia se revelado uma empresária nata, assumindo um papel crucial na gestão da Monteiro ao lado de Ítalo. "Não esperava menos de você," ele respondeu orgulhoso. "Onde está Íris?" O pequeno Miguel, o mais novo membro da família, nascido de Íris há apenas 3 meses, gorgolejou feliz ao ver Ítalo. A decisão de ter mais um filho havia sido unânime entre os 3, e Miguel era adorado por todos, especialmente pelos irmãos mais velhos.
Ítalo pegou o bebê nos braços, maravilhando-se mais uma vez com o milagre da vida. Como foi a reunião com a fundação? Ele perguntou a Iris. Iris sorriu, seus olhos brilhando de entusiasmo. Incrível! O projeto para ajudar mães solteiras em situação de rua está pronto para ser lançado. Vamos poder fazer a diferença na vida de tantas mulheres, Ítalo. A Fundação Novos Horizontes, criada por Iris com o apoio de Ítalo e Jade, era o orgulho da família. Nascida da experiência pessoal de Iris e Jade, a Fundação trabalhava para oferecer suporte, abrigo e oportunidades para mulheres em situações vulneráveis, especialmente mães solteiras. Isso é maravilhoso, meu amor, Ítalo disse, puxando Iris para um abraço com o braço livre, Miguel aconchegado entre eles. O momento foi interrompido por um alvoroço vindo do corredor. Aurora, Caio e Theo entraram correndo na sala, seguidos por um germano ofegante. Esses pequenos têm mais energia do que eu consigo acompanhar, o avô disse, rindo, enquanto se deixava cair em uma poltrona. As crianças imediatamente cercaram Ítalo, Jade e Iris, cada uma clamando por atenção. Miguel, excitado com toda a agitação, começou a agitar os bracinhos. Papai, mamãe, Jade disse que vamos visitar o vovô Germano hoje à noite. É verdade? Aurora perguntou, seus olhos brilhando de expectativa. Ítalo trocou um olhar significativo com Jade e Iris. Eles haviam decidido que era hora de ter uma conversa importante com as crianças, e Germano havia insistido em estar presente. Sim, querida, Ítalo respondeu acariciando os cabelos da filha. Temos algo importante para conversar com vocês. Mais tarde, naquela noite, a família se reuniu na sala de estar da mansão Monteiro. As crianças, sentindo a atmosfera solene, estavam inusualmente quietas. Ítalo, Jade e Iris se entreolharam, buscando coragem uns nos outros. Finalmente, Ítalo começou. Crianças, vocês sabem que nossa família é um pouco diferente das outras, não é? Aurora assentiu seriamente. Sim, papai. Nós temos 2 mamães e um papai. E o tio Tadeu só tem uma esposa. Ítalo sorriu com a observação inocente da filha. Isso mesmo, querida. E hoje queremos contar a vocês como nossa família especial começou. Nos minutos seguintes, com a ajuda de Jade e Iris, Ítalo contou uma versão simplificada de sua história. Falou sobre como conheceu Jade e Iris, sobre como decidiram formar uma família juntos, sobre o amor que cresceu entre eles. As crianças ouviam com atenção, ocasionalmente fazendo perguntas. Quando Ítalo mencionou que não era o pai biológico deles, houve um momento de confusão. Mas você é nosso pai. Theo disse, sua voz tremendo ligeiramente. Sim, meu amor. Iris interveio suavemente. Ítalo é o pai de vocês em todos os sentidos que realmente importam. Ele os ama, cuida de vocês, está sempre presente. Isso é o que faz alguém ser um pai de verdade. Germano, que havia permanecido em silêncio até então, se inclinou para a frente em sua cadeira. Crianças, deixem-me contar uma coisa. Quando seu pai me contou sobre Jade e Iris pela primeira vez, eu fiquei muito surpreso. Mas sabe o que me fez aceitar e amar essa família? Foi ver o amor que existe entre vocês todos. As crianças olharam para o avô com olhos arregalados, absorvendo suas palavras. O amor, Germano continuou, é o que faz uma família. Não importa se você tem um pai e uma mãe, ou 2 pais, ou 2 mães, ou, como no caso de vocês, um pai e 2 mães. O que importa é o amor que vocês compartilham. Aurora, sempre a mais falante, perguntou, mas e se alguém na escola disser que nossa família é estranha? Jade se ajoelhou na frente da filha, segurando suas mãozinhas. Querida, algumas pessoas podem não entender nossa família, mas isso não muda o fato de que somos uma família cheia de amor. Se alguém disser algo assim, você pode dizer a eles que tem sorte de ter tanto amor em sua vida. As crianças pareceram processar tudo por um momento. Então, para surpresa e alívio dos adultos, Caio deu de ombros e disse, tá bom, podemos comer sobremesa agora? A tensão na sala se dissipou com risadas. Enquanto Iris ia buscar a sobremesa prometida, Ítalo olhou ao redor, para sua família não convencional, mas perfeitamente harmoniosa.
Jade, percebendo seu olhar, se aproximou e entrelaçou seus dedos nos dele. Iris voltou com a sobremesa, distribuindo-a entre as crianças antes de se juntar a Ítalo e Jade. Os três compartilharam um olhar cheio de amor e compreensão mútua. Mais tarde naquela noite, depois que as crianças foram colocadas na cama, Ítalo, Jade e Iris se encontraram na varanda da mansão, o mesmo local onde, anos atrás, haviam decidido oficializar sua união. Vocês acham que eles entenderam? Iris perguntou, sua voz suave na noite quieta. Jade sorriu, passando um braço ao redor da cintura de Iris. Acho que sim. Eles são crianças incríveis, adaptáveis, e, acima de tudo, eles sabem que são amados. Ítalo assentiu, puxando ambas para perto de si. Concordo. E com o tempo eles entenderão ainda mais. O importante é que sejamos sempre honestos com eles. Os três ficaram em silêncio por um momento, apreciando a vista da cidade iluminada abaixo deles. Finalmente, Ítalo falou. Sabem, estive pensando sobre legados. Jade e Iris olharam para ele curiosas. Quando tudo isso começou, Ítalo continuou. Eu estava obcecado com a ideia de herdar a empresa, de provar meu valor para meu pai. Achava que esse seria meu legado. Ele fez uma pausa, seus olhos se enchendo de emoção. Mas agora percebo que meu verdadeiro legado está aqui, nesta família que construímos juntos, nas vidas que tocamos através da fundação, no amor que compartilhamos e passamos adiante. Iris sorriu, lágrimas brilhando em seus olhos. É um legado lindo, Ítalo, um do qual podemos todos nos orgulhar. Jade assentiu, sua voz suave, mas firme. E é um legado que continuaremos construindo juntos todos os dias. Naquele momento, como se para selar suas palavras, o choro suave de Miguel ecoou através do monitor do bebê. Os três sorriram, a realidade de sua vida compartilhada mais uma vez se fazendo presente. Eu vou, disse Ítalo, dando um beijo rápido em cada uma antes de se virar para dentro. Enquanto ele se afastava, Jade e Iris permaneceram na varanda, seus braços ao redor uma da outra, observando a cidade abaixo. Suas vidas haviam tomado um rumo que nenhuma delas poderia ter previsto, mas que agora não poderiam imaginar de outra forma. Dentro da casa, Ítalo pegou Miguel no colo, embalando-o suavemente. O bebê se acalmou quase imediatamente, reconhecendo o toque familiar de seu pai. Ei, pequeno, Ítalo murmurou. Deixe-me contar uma história. É sobre amor, segundas chances e como às vezes a vida nos leva exatamente para onde precisamos estar, mesmo que não saibamos disso no começo. Enquanto Ítalo contava sua história em voz baixa, Miguel adormeceu em seus braços. Do lado de fora, Jade e Iris voltaram para dentro, juntando-se silenciosamente a Ítalo no quarto do bebê. Os três ficaram ali, unidos, observando seu filho mais novo dormir pacificamente. Naquele momento de quietude, cada um refletia sobre a jornada que os havia trazido até ali. Uma jornada de desafios, de crescimento, de amor incondicional. E assim, enquanto a noite avançava sobre São Paulo, a família Monteiro, em toda sua complexidade e amor, descansava, segura no conhecimento de que juntos poderiam enfrentar qualquer coisa que o futuro trouxesse. O verdadeiro legado, afinal, não estava em empresas ou fortunas, mas no amor que compartilhavam e nas vidas que tocavam. Um legado que continuaria a crescer e florescer por gerações.